Olá, o meu nome é Ana Paula Gomes e eu vou compartilhar com você que está me ouvindo o capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Estamos chegando na reta final dessa leitura e eu quero te desafiar mais uma vez a compartilhar esse áudio, a deixar o seu comentário e permitir que o Espírito Santo ministre ao seu coração de forma pontual aquilo que ele tem para ti nesse momento, através dessa porção, dessa meditação, desta leitura, que nós possamos verdadeiramente nos deixar sermos ministrados e realmente nos aprofundar nesta palavra, não somente um tempo de leitura que nós fazemos de forma automática, mas que de fato seja um momento de edificação, de transformação e de renovo para mim e para a sua vida. Amém? Diz assim: assim como a mosca morta faz que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho? Falta-lhe entendimento e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. A calma desfaz grandes erros. Ainda há um mal que vi debaixo do sol. Erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela. Quem romper um muro será mordido por uma cobra. Quem tirar pedra será maltratado por elas. O que rachar lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. A habilidade, porém, trará sucesso. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há proveito para o encantador. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo devoram. O princípio das palavras da sua boca é insensatez, o fim do seu discurso é loucura perversa. O tolo multiplica palavras, ninguém sabe o que será. Quem lhe fará saber o que acontecerá depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, ele não sabe como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criange, cujo príncipes banqueteiam de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres e cujo príncipes comem a tempo, para refazerem as forças, não para bebedice. Pela preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa tem goteiras. Para rir é que dão banquetes, e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro é resposta para tudo. Nem mesmo no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem no mais interior dos teus aposentos amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a tua voz, e o que tem asas dariam notícias das tuas palavras. Aqui nesses trechos nós falamos tanto sobre sabedoria e sobre tolice. O sábio, ele anda sempre com o coração no lugar certo. O sábio, ele sempre é atento, ele é sempre humilde, consciente. Mas o insensato, mesmo quando caminha, ele denuncia a sua falta de direção. Aqui, Eclesiastes nos confronta em nos mostrar que não basta andar, nós precisamos verdadeiramente sabermos para onde estamos indo. Nós precisamos progredir da forma sábia que o autor nos indica, nos instrui. Aqui também fala sobre liderança. Essa liderança que muitas vezes toca em todos nós. Porque a imaturidade, ela ocupa um lugar, muitas vezes, na nossa vida de responsabilidade. E quando essa imaturidade ocupa esse lugar de responsabilidade, toda a estrutura sofre. Então, por que eu digo que a liderança toca em todos nós? Porque muitas vezes nós somos líderes da nossa família, nós somos líderes do nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa vizinhança, mas fazemos isso de forma imatura. Então nós precisamos ter responsabilidade para executar esses lugares de liderança. Nós precisamos entender que servir
não deve ser somente para o prazer de servir, o prazer de ter o poder em servir. Porque esse resultado ele é desgastante. E muitas vezes nós vemos isso o tempo inteiro. E nós precisamos entender que a liderança é muito mais do que simplesmente servir pelo poder. E se nós formos honestos conosco, muitas vezes nós reproduzimos dentro de nós uma sensação de desgaste, um sentimento de injustiça, de vazio. Muitas vezes nos achamos injustiçados pelas circunstâncias. Então aqui fala sobre tantas coisas, fala sobre esse chamado para a paciência, para essa sabedoria na prática do cotidiano. Aqui tem um versículo que me chamou muita atenção, que falou que a calma, ela pode evitar grandes estragos, enquanto a pressa, a ira, a falta de preparo nos cobram um alto preço. Trabalhar sem afiar o machado exige muito mais força e traz muito menos resultados. Viver sem refletir, sem meditar, cansa. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre meditando, refletindo, e as pessoas que estão ao meu redor, sempre eu compartilho com elas as minhas indagações. Às vezes eu também canso as pessoas, sabe por quê? Porque essas pessoas que não param, essas pessoas que se sentem cansadas com as minhas indagações, é porque elas levam essa vida no cotidiano, na correria, no automático. E é tão importante nós pararmos para meditar no que estamos fazendo, em como estamos fazendo. Eclesiastes 10, ele nos convida para observar nossos caminhos, nossas palavras, nossas escolhas diárias. E não só Eclesiastes 10, quando nós vamos observar os outros livros que lemos, percebemos que constantemente nós estamos sendo desafiados a refletir, a fazer perguntas sem acusação. Quem estamos nos tornando diariamente? Quais são as pequenas decisões que estão conduzindo o nosso coração? Nós vivemos num mundo muito confuso. E este capítulo, especialmente, ele nos lembra que nós precisamos entender que a sabedoria que vem do alto, ela é ilimitada. Nós precisamos estar sempre buscando mais e mais acessar essa sabedoria. O futuro que buscamos, ele não depende apenas de grandes revoluções, mas de uma vida vivida com intenção, com honestidade, com alinhamento entre o que somos de fato e o que fazemos e para onde estamos indo. Então, que eu e você possamos clamar ao Senhor. Clamar é um brado. Clamar é você realmente se despir, rasgar o seu coração e não suas vestes, para que o Senhor ele possa te dar essa direção, para que Ele possa me dar essa direção, para que nós possamos entender nele o que é realmente essa sabedoria que precisamos vivenciar. Muitas vezes nós agimos de forma tola, sem perceber, porque tem tantas coisas que norteiam as nossas emoções, mas que eu e você aprendamos a viver em sabedoria, de forma honesta, com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo, porque somente Ele pode nos ensinar. O coração do sábio se inclina para a direita, que o nosso coração esteja sempre inclinado para este lugar de direção que o próprio Senhor está indicando, que nós possamos ser pessoas que realmente entendam o chamado da sabedoria no cotidiano, no dia a dia, e que através dessa leitura nós possamos entender o quanto as pequenas coisas podem realmente fazer a diferença em nossas vidas, porque existe um peso invisível nas pequenas coisas, e que eu e você possamos entender de forma profunda e transformadora essa palavra e esse tempo e esse chamado de sabedoria. Amém?